irmãos. Abram a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Nós leremos o Salmo 103 e faremos a exposição do mesmo neste santo dia que o Senhor separou para nós, para a sua igreja, de modo que prestemo-lhe culto conforme Ele mesmo ordena. Salmo 103, a misericórdia de Deus, é um salmo de Davi. Assim diz a santíssima e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e axas benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós lemos a tua palavra e clamamos neste momento para que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, para que compreendamos de todo nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se que o grande pregador Charles Spurgeon, certa vez foi informado de que em determinado local da Inglaterra, os roxinóis cantavam de maneira mais bela, como em nenhum lugar do mundo. Aquele grande pregador, então, tomou condução e foi até o local. Chegando a este local, ele alugou um quarto para, então, ouvir um roxinol cantar, ou os roxinóis cantarem. E falaram para ele: olha, você se acomode aqui neste quarto, e os roxinóis, eles cantam aqui, você pode observar pela janela, mas sempre é à noite, no cair do dia, à noite, eles vêm aqui e cantam, você vai poder ouvi-los. Spurgeon se preparou para escutar o canto tão precioso dos roxinóis, que disseram para ele que era o mais belo de todos, da Inglaterra. Então, próximo ao momento de ele ouvir esses roxinóis cantarem, já era noite, ele estava com grande expectativa e caiu muito a temperatura. Começou a chover. Um detalhe interessante é que o dono daquela pousada disse: ele vai sentar ali, naquele espinheiro. Tudo isso pareceu estranho ao Spurgeon. Como assim? Vai cantar à noite em cima de um espinheiro e é o mais belo canto de todos. O fato é que começou a chover, a noite caiu, o frio era grande.
e Spurgeon desistiu de ouvir o roxinol. Ele conta que estava preparando-se para dormir. Quando ele estava preparando-se para dormir, então, ele escutou o canto do roxinol. E nas suas próprias palavras, abre aspas, disse Spurgeon, era tão doce, tão bonita, que eu não creio que possa escutar algo tão comovente até ouvir os anjos cantarem no céu. Fecha aspas. Este salmo que nós acabamos de ler, ele é um salmo de elevação da alma. É um salmo que conduz o salmista, que o salmista dá razões para bendizer ao Senhor. Ele pega a sua alma, ele está falando com a sua alma, no momento difícil de sua vida. E nós sabemos que é difícil por causa da composição aqui. Nós já falamos em outro momento que são vários os autores dos salmos, mas há um só compilador final, que foi Esdras. E quando ele dispôs, ele estava com uma ideia em mente, uma ordem. Se os irmãos olharem rapidamente, o Salmo 102 é alguém extremamente abatido. Ouve, Senhor, a minha súplica, cheguem a ti os meus clamores. O salmista, no Salmo 102, o anterior ao 103, ele está abatido, está desesperado. E ele usa algumas figuras interessantes. O verso 6, ele diz assim, sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Verso 7, não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. O salmo vai indo nessa forma, até que dá uma guinada a partir do verso 12. Ele diz, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Então ele começa a olhar para o Senhor, começa a respirar os ares celestiais, e a sua alma que estava abatida não está mais. Então nós temos o nosso salmo, o 103, e ele já abre dessa forma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Aqui Davi está usando um recurso, o salmo é de Davi, está usando um recurso de linguagem, para dar uma ordem para ele mesmo. Ele usa a sua alma, e ele ordena que a sua alma bendiga o Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A primeira ordem que ele dá, é uma ordem para que a inteireza do seu ser, renda-se ao Senhor. A inteireza do seu ser, tudo que há nele, todo o seu ser, esteja prostrado, bendizendo ao nome santo do Senhor. Nada pode ficar de fora, nenhuma área de sua vida, todas as áreas, seu trabalho, seus negócios, a sua família, seus pensamentos, os seus planos, precisam bendizer ao Senhor. O verso 2, ele repete a ordem, e ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, mas agora ele muda, ele diz, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Este salmo, meus irmãos, ele é introduzido desta forma, com duas ordens de Davi para si mesmo, para a sua alma. Este salmo nos ajuda a saber qual é o nosso dever enquanto cristãos diante do nosso Rei. E é desta forma, sobre este título, que eu convido os irmãos a receberem a palavra de Deus nesta manhã. Qual é o nosso dever diante do Rei? Como deve ser o nosso proceder? Este salmo nos ajudará com isso. Após dar estas duas ordens, especificamente a segunda, Davi diz assim, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Tudo tem que estar diante de Deus. E a segunda, não se esqueça de nada, de tudo que Deus tem feito. Você não pode se esquecer, ó alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Uma das grandes tristezas da vida humana é a ingratidão, é o esquecimento. É quando você faz algo por alguém e essa pessoa simplesmente esquece e não valoriza o que você fez. Davi está orientando a si mesmo aqui, dizendo, você não pode se esquecer de tudo que Deus fez por você. Por isso você tem que bendizê-lo. E a partir do verso 13, uma longa sessão agora no Salmo, até o verso 19, Davi lista circunstâncias e situações que ele não pode esquecer
que ele precisa se lembrar. E nós vamos olhar algumas delas nesta manhã. A primeira delas está no verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele está falando a mesma coisa de duas formas. Ele perdoa e sara. O maior dom, o dom mais maravilhoso da graça, meus irmãos, é o perdão de Deus. Não há milagre maior do que sermos perdoados pelo Senhor. Não há milagre tão grande, tão especial, tão poderoso, que sobrepuja o perdão. O perdão é aquilo que vem ao nosso encontro e acalma a nossa consciência, o nosso coração. Por isso nós não podemos esquecer, todos os dias da nossa vida, de que é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele sara todas as tuas enfermidades. O nosso Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O verso 4, o salmista diz: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Ora, rapidamente a gente percebe no verso 4 que há uma ênfase na salvação divina. Se ele está tirando alguém da cova, a ideia é que está trazendo esta pessoa da morte para a vida. É óbvio que é um contexto do salmista de livramento dos perigos de morte, mas nós sabemos que, olhando para o todo das Escrituras Sagradas, o Senhor Deus nos tira da morte, o Senhor Deus nos tira da cova. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, diz no capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isto é um grande milagre. É Ele quem faz isto. E a ideia, a partir do verso 3 até o 6, todas essas coisas que nós estamos citando, Ele que perdoa, Ele que sara, Ele que redime, no verso 5 aqui, que farta de bens a tua velhice. E chega no verso 6, quando ele diz assim, o Senhor faz justiça e julga. Todas as ideias aqui é que são coisas contínuas, que Deus fez e continua fazendo. Então é Ele que perdoa e continua perdoando. É Ele que sara e continua sarando. É Ele que redime e continua redimindo. É Ele que julga e continua julgando. Aqui no verso 5 nós observamos o cuidado de Deus com os seus servos. Que farta de bem a tua velhice, de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. No salmo anterior, ele se compara, em primeiro lugar, como um pelicano no deserto. Depois ele diz que é como um passarinho solitário no telhado. Mas agora ele diz, é o Senhor que renova a nossa força, a nossa vida, de modo como a águia tem as suas forças renovadas. Ele está usando uma figura de linguagem para mostrar a obra que Deus está fazendo na sua vida. De alguém no deserto, de alguém solitário, para alguém que voa como a águia. Muitos irmãos certamente já escutaram a história do renovo das forças da águia. Que quando ela já está avançada em dias, conta-se que elas sobem nas grandes alturas, refaz as suas forças, refaz o seu bico, dando bicadas numa pedra rochosa. Isso traz sangue, isso traz dor. Depois, ou melhor, antes, ela tira suas penas ruins. Depois ela desgasta o seu bico, para que novas penas surjam, para que um bico novo volte. Então ela é rejuvenescida. A ideia do salmista é justamente esta aqui. O Senhor Deus cuida dos seus servos. Ele renova a mocidade dos seus servos, assim como a águia. Assim como acontece com este animal. É o exemplo utilizado aqui. A obra de Deus na nossa vida, às vezes é dolorida. Lembro-me da minha infância, e talvez seja comum para alguns irmãos essa experiência. Meu pai, ele sempre criou galinhas.
Me chamava muita atenção que, de repente, meu pai ia até o galinheiro e daqui a pouco ele pegava uma galinha bonita, colocava no seu colo e começava a puxar algumas penas dela. E a galinha gritava. E eu não entendia aquilo. Por que está fazendo isso? Então ele explicava. Isso aqui é para o bem dela. Essas penas que estão sendo extraídas, elas estão tirando a virtude da galinha, a força da galinha. O Senhor Deus, Ele cuida da nossa vida também, irmãos. Ele tira de nós aquilo que não presta, para que nós avancemos. E este processo nem sempre é fácil. E é assim que Ele renova a nossa vida. O verso 7, ele muda um pouquinho a tônica, ele diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e axás benigno. Ele está falando da revelação. E o que seria de nós se Deus não tivesse revelado-se? O que seria de mim, de você? O que seria dos homens se Deus um dia não tivesse revelado a si mesmo em sua santa palavra? O homem sem a revelação, ele olha para o sol e diz assim: és Deus. Ou ele olha para a lua e diz: és Deus. Ou como na Índia, que as pessoas olham para uma vaca, olham para um rio, olham para um rato e dizem: és Deus. O coração do homem é caído, é perverso. O intelecto do homem é a mesma coisa. Nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos, mas Ele se revelou. E é isso que o salmista está enfatizando. E os teus feitos aos filhos de Israel, o Senhor é misericordioso e compassivo. A ideia aqui desta misericórdia e de ser compassivo é a ideia de aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Essa aliança faz dele longânimo, compassivo, rico em bondade. Não vamos esquecer que são motivos para bendizer o Senhor. São motivos que a alma não pode esquecer-se. Motivos pelos quais ela precisa lembrar-se sempre para bendizer ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Verso 9, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Uma ideia clara aos irmãos que estavam no cativeiro babilônico, que foram retirados da sua terra, mas Deus disse: vocês vão ficar 70 anos, depois disso vocês vão voltar. O juízo de Deus para com o seu povo, a disciplina de Deus para com o seu povo não é eterna, ela tem um período. E é isso que o salmista está expressando aqui. Agora reparemos no verso 10, olhem que lindo. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. 10, 11 e 12. Certo pregador, ele estava ouvindo um jovem orando. E esse jovem orava com tanto fervor, dizendo somente o seguinte: Senhor, não te peço muitas coisas, eu só te peço que tu me dê aquilo que eu mereço, só o que eu mereço, Senhor, só me dê aquilo que eu mereço. Aquele pregador, conhecedor da palavra de Deus, levantou-se e foi até o jovem, tocou em seu ombro, falou-lhe baixinho e disse: filho, não ore assim mais. Como? Não posso orar assim mais. A minha oração é tão singela. Eu não estou pedindo muita coisa, não. A minha oração não é arrogante. Filho, não ore assim mais. Porque se Deus te dá somente o que você merece, você receberá o inferno de presente. Porque é isso que nós merecemos. Somos inimigos de Deus. E o texto sagrado diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Que lá em cima ele disse: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Há um motivo pelo qual Deus não nos trata segundo, conforme os nossos pecados. E esse motivo é o motivo mais sério de toda a Escritura Sagrada.
E nós não podemos nos esquecer, irmãos. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque a sua santa ira caiu sobre o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós estamos a um passo, a algumas horas, melhor dizendo, dos 505 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E o marco da Reforma, a doutrina chefe, o carro-chefe, vamos dizer assim, a doutrina principal, que mais foi incisiva para a Reforma, é a doutrina da justificação pela fé. Considerado por Martinho Lutero, o reformador, como a doutrina pela qual a igreja fica ou cai. Considerado por Calvino como as dobradiças por onde a religião se move. Estes 3 versos aqui falam desta doutrina. Se Deus não nos trata conforme os nossos pecados, é porque Ele nos declarou justo em seu tribunal. É porque os nossos pecados caíram sobre alguém. A salvação é gratuita, é óbvio, mas alguém pagou um preço caríssimo por ela. O nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, verso 11 e o 12. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as transgressões, as nossas transgressões. A ideia aqui é uma ideia geográfica. Ele está dizendo, é impossível que o Ocidente e o Oriente se encontrem. Assim, é impossível que as nossas iniquidades estejam junto a nós, porque o Senhor nos salvou para sempre. O Senhor nos redimiu de fato. Desta forma, a nossa consciência não precisa estar pesarosa. Quando ela estiver pesarosa, nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus. Nós devemos abandonar as práticas pecaminosas com toda certeza, mas saber que fomos declarados justos por causa de Cristo Jesus. E a nossa consciência precisa agarrar-se a isto. E Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo, por causa da sua misericórdia, por causa da sua aliança. Então é impossível que você sofra o juízo eterno de Deus, uma vez que Ele te perdoou em Cristo Jesus. As suas iniquidades não podem te encontrar mais, assim como o Oriente e o Ocidente nunca se encontrarão. Eles estão equidistantes para sempre. Este é o exemplo. Verso 13 em diante, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Se nós observamos nos verso 10, 11 e 12, uma mostra da doutrina da justificação pela fé, neste verso 13, nós vemos outra doutrina maravilhosa. A doutrina da adoção. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Irmãos, é preciso lembrar que nós não somos filhos legítimos. Nós pecamos um dia. Nós fomos expulsos da presença de Deus. E o nosso destino era certo. Mas segundo o Evangelho, conforme o texto que lemos, de Efésios capítulo 1, versículo 5, recebemos o Espírito de adoção. Fomos adotados em Cristo Jesus. E dessa forma nós somos filhos, sim. Mas por causa deste milagre, da adoção de Deus. John Stott, grande pastor, ele disse que a figura da adoção é comparada à justificação da seguinte forma. Se na justificação nós saímos ilesos do tribunal de Deus, somos declarados justos por causa de Cristo, então podemos seguir. Na doutrina da adoção, nós somos convidados a sentar na sala de estar, na sala da família, e ali desfrutar do aconchego do Pai e de todas as maravilhas que Ele tem conquistado para nós.
Estas coisas não podem sair da nossa mente. Todas estas coisas precisam ser lembradas por nós, para que a nossa alma bendiga o Senhor. E tudo que há em nós, o seu santo nome, bendiga o seu santo nome. Verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe quem nós somos. E não somente porque é o nosso Criador, mas porque ele se fez homem. E viveu a nossa vida. Sentiu as nossas dores. Foi semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Ele sabe que nós somos fracos, que nós erramos, que nós temos dificuldades emocionais, que nós temos dificuldades de entender muitas coisas. Mas a Escritura diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É por isso que Ele nos trata dessa forma tão maravilhosa. Verso 15, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não reconhecerá daí em diante o seu lugar. Verso 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aqui é uma peculiaridade muito grande do salmista. A misericórdia do Senhor, a aliança do Senhor, é para o povo de Deus, aqueles que temem a Deus, que guardam os seus preceitos. A vida do homem, diz o salmista, é nada. É como uma flor. Você passa um dia, ela está bonita, no outro dia você passa, ela já murchou. A vida do homem é uma vida, queria achar uma palavra melhor aqui, mas uma vida fugaz, uma vida sem sentido, sem Deus. Mas a misericórdia do Senhor, a eternidade do Senhor. Quando fazemos parte do povo da aliança, os braços eternos de Deus nos conduzem pelas suas maravilhas, até chegarmos ao céu. Quando somos servos de Deus, os mandamentos de Deus fazem todo sentido para nós. Nós temos deleite e prazer neles. E mesmo que nós tombemos aqui, nós temos a esperança da ressurreição, por causa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos esgotando a lista de Davi aqui neste salmo. Agora tem o último elemento, está no verso 19. O último elemento para que a sua alma se alegre e bendiga o nome do Senhor, e jamais se esqueça. Então ele diz, no céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Meus irmãos, um texto como este aqui, do verso 19, é muito acalentador para nós brasileiros num dia como o de hoje, em que a nossa nação precisa tomar uma grande decisão, e cada um de nós temos responsabilidade, e nós temos temores também. Mas a Escritura nos encoraja a lembrar nesta manhã que o nosso Deus reina sobre tudo. A decisão que sairá logo mais à noite, nós não sabemos qual é. Seja ela qual for, ela não será surpresa para o Senhor. Nós decidiremos aquilo que Deus já decretara antes da fundação do mundo. Esta é a nossa fé. Por isso nós não precisamos nos desesperar. E também não colocar toda a nossa confiança naquilo que vai acontecer. A nossa esperança, a nossa convicção de certeza, a nossa paz, a nossa alegria está no fato de que o trono de Deus não está na Rússia, não está nos Estados Unidos da América, não está em nenhuma outra potência mundial, mas está nos céus, acima de todos, e todos são seus súditos, e nós somos seus servos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Este domínio aqui é um domínio certo,
Um domínio que significa que ele coloca limites nas ações dos homens. Nada foge ao seu controle. Descansemos nesta verdade de Deus. E vamos bendizer ao Senhor com todas essas informações. Agora, a lista de Davi encerra-se aqui. E ele muda o tom do salmo nos últimos 3 versos. Verso 20 ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Depois que ele lembrou de tantas coisas, para a sua alma bendizer ao nome do Senhor, mostrando o caminho do nosso dever, os motivos por que devemos bendizer ao Senhor. Ele tem uma atitude. A atitude é de anunciar a outros aquilo que eles devem fazer. Ele para de falar com a sua alma e dirige-se à sua plateia. Quem é ela? Em primeiro lugar, ele fala a anjos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens. E como ele está dizendo, louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, bendigam ao Senhor, porque o Senhor é poderoso. Verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Aqui ele dirige-se a todo o povo de Deus. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, verso 22, em todos os lugares do seu domínio. Ele está conclamando, ele está encorajando o que está ao seu redor a bendizer ao Senhor. E ele termina o salmo dizendo a mesma coisa que ele começou a dizer no início. Bendize a minha alma ao Senhor. Ele fala de novo para ele. Meus irmãos, este salmo nos ensina que quando estivermos preocupados e abatidos, pesarosos, assim como um passarinho triste no telhado, como um pelicano no deserto, preocupado com aquilo que está acontecendo, ou que pode acontecer, este é o momento de aspirarmos os ares celestiais, olharmos para aquele que está acima de todos, de tudo. Isso vai trazer alegria para a nossa vida, vai fazer com que nós conclamemos as pessoas a fazer o mesmo, a bendizer o Senhor. A vida do cristão não é uma vida interna, só para ele, não, a gente fala para as pessoas, independente do que vai acontecer, amanhã nós estaremos bendizendo ao Senhor, nada vai mudar. O caminho do nosso dever, enquanto cidadão, hoje é certamente fazer a votação, julgando conforme a nossa consciência, diante da palavra de Deus e de Cristo, mas sobretudo o caminho do nosso dever é bendizer o Senhor, é louvar o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele tem cuidado do seu povo. Voltemos à nossa ilustração. Quando aquele rouxinol começou a cantar, Spurgeon não estava acreditando. Como que ele pode cantar? Está chovendo, está frio, ele está em cima de um espinheiro, e ele está cantando a mais bela canção que eu já vi na minha vida. Ele continua o seu registro em seu diário dizendo: pensei, o Deus deste rouxinol é o Deus que eu sirvo. Mesmo na escuridão, sentindo frio, na chuva, pisando entre os espinhos, ele pode louvar e entoar a mais bela canção ao Senhor. Irmão, não importa se está chovendo, se está frio, se os espinhos estão machucando você. Bendiga o Senhor, e tudo o que é em você, bendiga o seu santo nome. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Louvamos-te, Senhor, porque o Senhor é bom. Louvamos-te, Senhor, porque temos motivos infinitos para bendizer o teu santo nome. Nesta manhã nós vimos alguns destes motivos escritos para a nossa edificação, para a nossa lembrança. Que nunca esqueçamos de bendizer o teu santo nome.
Independente do que estiver acontecendo ao nosso redor, conosco, com as pessoas, o nosso dever é bendizê-lo. Ajuda-nos no nosso caminho. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.